Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, 22 de março, foi uma quarta-feira muito importante. Tivemos lá decisão de juro no Fed, vamos comentar rapidinho. Também fazer a nossa análise dos principais ativos negociáveis do mundo, falar de bolsas, commodities, cripto, moedas, enfim. Fazer a nossa análise aí geral do mercado para te ajudar nas suas análises. E também mostrar como é que está a execução da estratégia do Sniper. Vamos lá? Bom, vou para a tela aqui de uma vez para não esquecer. E vou começar falando aí, antes de qualquer coisa, eu vou tirar o gráfico da frente aqui, falando do Fed, né? Falando do FED, que teve hoje o Comitê de Política Monetária lá do Fed. E basicamente o que a gente teve? Teve uma alta de 0,25 nos juros, né? E quando a gente viu essa alta, que já era mais ou menos esperada pelo mercado, ativos de risco comportaram até bem. A gente vê a Bolsa dos Estados Unidos aqui, ó. Vou colocar aqui no gráfico de uma hora. A gente vê aqui que, num primeiro momento, ele subiu, né? Os ativos subiram. Vou até pôr 15 minutos aqui, ó. A gente teve uma alta. E depois, na hora que a gente teve o Powell, o presidente do Fed, no caso, né, falando, a gente viu o mercado devolvendo, tá? E viu também as taxas lá acabaram, no final das contas, caindo, né? Isso aí não necessariamente impactou, né? Mas o que principalmente a gente vê que derrubou os ativos de risco aí? De um modo geral, foi o Fed falando, não foi mal, acabei de comer uma manga, tinha um fiapinho de manga aqui, consegui tirar, desculpa. O Fed falou o seguinte, o Powell falou, ó, os comitês do Fed, os participantes do Fed não têm em mente um corte de juros para esse ano, tá? Então, foi basicamente isso aí que impactou muito fortemente os mercados, derrubando os ativos de risco aí, falando que vão subir os juros, tanto necessário para controlar a inflação, né? Foi muito isso. Teve uma questão da Yellen falando dos bancos lá também, enfim. Vamos ver os preços que eles dizem muito para nós. Daqui a pouco eu chego no S&P, né? Vamos lá para o índice dólar. Então, o que a gente viu no dólar? Dólar perdendo força, né? Enfraqueceu aí, caiu quase 0,6 no dia. Tocou aqui na borda inferior, que funciona meio que como um suporte, inclusive quando ele tocou aqui, ele depois já subiu, né? Foi a mínima. E assim, se a gente for olhar, tá meio ainda uma tendência de alta, olhando num prazo mais longo do dólar, mas isso aqui é um sinal baixista, né? Ele tocar aqui, pode ter gente que está procurando ver ele voltando ali para cair. Ele entrou para dentro dessa caixinha que a gente tinha marcado que era um nível importante e tem aqui agora claramente uma confluência aqui do topo da caixinha com a média de 20, né? Então é bem possível dele vir buscar aqui, né? Que isso vai significar provavelmente euro, por exemplo, caindo, mesmo que ele vá cair depois, tá? Então eu não entraria vendido no dólar nesse momento de jeito nenhum, porque eu acho que vai funcionar como um imã essa região aqui, tá? Essa região aqui vai funcionar como um imã para trazer o dólar para retestar esse nível aqui. Olhando no mensal aí, ó, o dólar tem esse suporte aí na média de 20 que a gente comentou, tá? Euro-dólar nós não estamos posicionados, mas o euro se valorizou hoje, né? Óbvio, se o índice dólar caiu tanto ali, é porque o euro, que tem o peso maior, subiu, né? Na grande maioria dos casos vai ser isso. E que a gente vê? Então ele tocou lá na borda e chegou numa resistência. Então é o contrário do que eu falei lá pro índice dólar. Eu acho que aqui, ó, é um nível de preço, esse último topinho aqui, que vai funcionar como vai funcionar como um imã aí, né? O preço pode ir lá em cima e subir embora? Pode, mas eu acho muito provável dele vir, brincar um pouquinho com essa resistência aqui e voltar aqui, tá? Estamos fora e vamos permanecer fora por enquanto do euro sem nada o que fazer, tá? Dólar e ien caiu hoje aí 0,8, esse sim nós temos uma posição, aqui o dólar e ien foi a nosso favor,
foi bem legal para a gente esse movimento de hoje, né? Dólar fraco, ien forte, foi mais dólar fraco do que o ien forte, né? A gente pode ver, por exemplo, aqui no euro-ien que ficou quase no 0 a 0 no dia. Então, é isso, o dólar ficou mais fraco aí contra as principais moedas. E para a gente foi legal, nós estamos tentando capturar esse movimento de baixo do dólar, se continuar aí, a gente vai ganhar uma graninha, nada o que fazer, deixar rolar, né? Na nossa posição aqui, daqui a pouco a gente pode pensar em mover um stop, né? Olhando até pelo semanal, já comentei como que o semanal serve só para a gente pensar em mover o stop, então seria ali 13830, que seria acima do que a gente está hoje, então não tem nada para fazer ali, né? Nada, 13830 mesmo? 138 e pouco. Então, nosso stop já está mais baixo do que aquele stop que a gente poderia mover olhando pelo semanal, né? Então, vamos deixar rolar aí o dólar ien, tá? Se o dólar continuar fraco, a gente captura, pelo menos fraco frente ao ien, a gente captura aqui nesse gráfico, nesse ativo, né? Euro-ien está num momento aqui complicado, né? A gente vê aqui que hoje ele subiu e encontrou dificuldade de superar a média de 20, tá? Olhando no mensal, o que a gente quer? Difícil da gente pensar venda aqui no euro-ien, né? E o diário tá meio que pedindo uma venda, né? Veio, tocou aqui embaixo, voltou e teria que entrar vendido. Então é um ativo que está assim, bem indeciso, né? Que nem eu falei, mensal aqui, é difícil da gente procurar venda nesse mensal. Então, mesmo desconsiderando, ou especialmente desconsiderando essa vela desse mês, né? Porque idealmente a gente tem que olhar a vela do mês anterior, que é que importa para nós aqui, né? Que é uma vela fechada. O mês está quase fechando aqui também, então já começa a ficar mais importante essa vela do mensal aí. Beleza, então euro-ien estamos fora, vamos ficar. Dólar australiano, vamos para o diário aqui, dólar australiano, nós estamos vendidos no dólar australiano, então de certa forma a gente está até apostando no dólar americano contra o dólar australiano. E foi legal, o dólar australiano subiu em 0,26 hoje, mas encontrou dificuldade para se manter acima da média de 20. Teve uma venda legal de dólar australiano aqui nesses últimos 2 dias, olha só, fez uma velhinha de decisão, depois ele veio aqui. Hoje meio que serviu para pegar os stops de quem estava vendido aqui nessa posição com um stop muito curto. Não é o nosso caso, que nós já estamos com um stop um pouquinho mais longo. Temos 2 microlotes, estamos no prejuízo nesse momento, né? Nossa entrada no dólar australiano foi aqui embaixo, ó, foi na outra vermelha aqui, ó, nessa vela vermelha, mas aqui foi legal para a gente, que ele conseguiu fechar abaixo da média de 20. Então, o que a gente vê um pouco? Um sentimento de aversão a risco, né? O dólar fraco em relação ao ien, mas o dólar não tanto em relação ao dólar australiano, né? Então, quem se valorizou frente ao dólar foi mais o euro e o ien mesmo, tá? Então, é isso, vamos manter, vamos dar aquela olhadinha no mensal aqui, ó, essa vela vermelhinha bonita no mensal aqui, e vamos tentar segurar essa trade aí, ver se ela vai ao nosso favor, tá? O stop tá aqui em cima, vamos deixar rolar. Próximo ativo, Libra Audi, né? Esse aqui eu comentei que a gente não conseguiu pegar aqui e fez outro padrão parecido aqui e a gente não pegou, né? Infelizmente, e no mensal eu lembro de ter comentado como que estava bonito no mensal para entrar, ainda tá, né? Mas, mais uma vez, nós perdemos a entrada aí. Ficamos esperando ele chegar muito próximo da média de 20. Ele veio relativamente próximo. Talvez poderia ter colocado uma entrada aqui, mas ainda estava um pouco próximo dali de cima, né? Enfim, tá bonitinho aí, mas infelizmente nós estamos fora e vamos ficar de fora, né? Temos que esperar um retorno. Ainda pode retornar ali para a gente poder atuar. Petróleo fechou numa alta aí, leve, chegou até mais alta ao longo do dia, fechou numa alta de 0,6. Esse tá aqui bem claro, né, o desenho aqui do que a gente espera de price action aí, vou até deletar para não ficar poluindo muito o gráfico, mas por enquanto no diário é pensar em venda do petróleo, por mais que eu tenha 1 milhão de motivos, já falei, para no fundamento pensar em alta do petróleo, tocou aqui, seria pensar numa venda depois que ele voltasse ali
na média de 20, né? Por enquanto, então, não tem nada para fazer. Se a gente olhar no mensal, ele finalmente rompeu esse suporte aqui que ficou por muito tempo na casa dos $70, né? O petróleo foi lá para baixo de $70, então difícil de pensar qualquer coisa no petróleo aí nesse momento, tá? Tanto compra como venda. Na nossa estratégia, abaixo a média de 20 no diário é quase sagrada, né? Então a gente só poderia pensar em venda por enquanto, a não ser que ele vá lá para cima. Vamos aguardar para ver o que acontece. Próximo ativo aí, vou olhar o carbono ali, só título, emissão de carbono, só título de curiosidade. Eu falei que estava legal, mas a gente não ia entrar por quê? Porque no mensal estava muito esticado e esse mês ele está caindo, né? Quem sabe em algum momento é uma oportunidade de compra para nós aí, ou até venda aí agora, tá? Não dá para vender agora que ele já está meio longe da média de 20, é um ativo muito caro, enfim. Isso aqui é mais curiosidade mesmo. Enquanto a gente tiver com essa conta abaixo de $2.000, muito difícil da gente entrar no carbono, só se tiver uma trade assim, linda, 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 tá? Ouro, vamos ver o ouro aí, ó. O ouro fechou subindo. 1,5, aqui já virou do dia, né, pro dia 23 já, lá na Ásia, no mercado asiático. Legal essa subida do ouro, o ouro segue seu padrãozinho de alta aí. Não entramos, né? Aqui ele ainda estava longe da média, é difícil da gente entrar, apesar dele ter voltado nesse nível anterior aqui. No mensal está bem altista, o padrão, apesar de ter uma resistência, ele pode fazer um topo triplo aqui, né? Tá tipo o ouro indo buscar máxima histórica aí, né? Então, bem interessante. O ouro sofreu bastante ano passado aí, né? Se a gente for olhar, vou colocar aqui de 12 meses, que ele pega ano a ano. Depois de ter lá em 2020, no auge da pandemia, lá ter bombado, o ouro subiu 25% quase, sofreu muito, e sofreu assim, né? Para quem entrou no topo ali, sofreu muito, mas caiu 3,5%, em 21 e 22 sofreu, e agora esse ano ele está se redimindo aí, voltando, já subindo 8% no ano, indo nas máximas históricas aí, sem sinal de entrada para a gente por enquanto, não chegou perto da média de vídeo suficiente para a gente, difícil da gente ter um risco-recompensa saudável ali, então a gente não entrou, só colocar no semanal aqui, porque tem uma linha de tendência que veio, mas ele desrespeitou ela depois, enfim, deletar esse suporte aqui que está bem longe do preço também, fica poluindo o gráfico. E é isso aí, o ouro no mensal, voltando lá para suas máximas históricas, mas por enquanto estamos fora. A pratinha também não está nessa temporada mais, mas é um price action bem parecido. Vou deletar essa aqui também para gente limpar o gráfico. Olha lá, tocou no topo lá a prata. Bitcoin, eu estou até brincando direto lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo ainda, é só entrar aqui nos comentários do vídeo, na descrição do vídeo tem o link para o nosso grupo de WhatsApp gratuitamente. Eu tô lá brincando, doido para o Bitcoin cair para comprar, né? Para o Sniper ainda tá longe, a gente precisa de ver uma perda de força maior, de chegar mais próximo aqui desses topinhos aqui para a gente entrar comprado aí no Bitcoin, né? No mensal, que nem eu falei, a vela do mês ainda não fechou, mas olha só, ele está aqui tocando na média de 20 também, preocupado, a gente não pode empolgar demais não, né? Ele ainda não conseguiu superar a média de 20 aqui no mensal. Mas é isso, o Bitcoin a gente tem que esperar, mostrando muita força aí nos últimos dias, né? Subiu, mas se a gente for pegar aqui, ó, foi uma alta aqui dessa mínima aqui, deixa eu ver, essa aí, vou pegar essa aqui até aqui, até ontem, né? Então, em 10 dias, aqui não é dia úteis, né? Dias geral, porque o Bitcoin também negociou no final de semana, em 10 dias ele subiu 38%, né? Foi uma alta bem forte aí. Então, uma retração até esperada e se tudo der certo, a gente entra aqui e continua navegando nessa alta dele aí, se ela realmente acontecer. Bolsa Americana, essa sim, foi bem legal pra gente hoje, essa queda de 1,7 aí, né? Porque nós estamos vendidos na Bolsa Americana e tem um peso grande aí para nós. Aqui se a gente olhar no quanto, né, quase $2.000 aí, né, de tamanho da posição. Aqui dá quase 2.000 também, né, 2.000 euros. Aqui dá menos porque não, aqui também dá 2.000.
né, 2.000 dólares, mais ou menos o mesmo tamanho, mas aqui movimenta mais, de certa forma, é mais volátil que as moedas, né? Foi bom porque isso aqui tinha chegado aí para o negativo, cadê? S&P 500, tinha chegado aí para o negativo e voltou. Olha só, esse pouquinho, vamos falar que caiu aqui, nossa entrada aqui, né? Esse pouquinho que caiu a nosso favor aí já é 23 dólares, né? Então já tinha ido bem, chegou próximo hoje lá no nosso stop, mas graças a Deus aí, né? Para quem acredita, ele não pegou no nosso stop e reverteu. Pelo menos nessa aí nós fomos felizes até então. E ficou bem interessante esse padrãozinho aqui, né? Meio que uma trend line aqui, ó. Se a gente fizer alguma coisa tipo 4 horas, fechamento, a gente consegue ter uma trend line aqui, né? Não chega a ser uma trend line perfeita, não. Mas a gente vê aqui um padrãozinho, né? Deixa eu colocar no de 1 hora, vai ficar até melhor. Então, nós temos esse aí. Que segurou o precinho do S&P. Se continuar esse humor, vai ser bom para nós, né? Essa queda aí. Vamos ver o que acontece. De 4 horas foi bem forte, né? Então, vamos lá. Estamos vendidos de S&P e vamos ver o que desembola aí nos próximos dias, né? Se ele voltar para dentro dessa linha de tendência aqui, vai ser bem legal, tá? E no mensal, já mostramos aí, esse barulho é do meu negócio de pôr o pé aqui, viu? Tá, então meio que dando uma velhinha de indecisão, abaixo da média de 20 aí no mensal, né? Vamos ver o que rola. Isso aqui não faz nenhum sentido aparecer no... Não faz nenhum sentido aparecer nesse time frame aqui, beleza. No diário até faz, no mensal não. É isso, né? O mensal tá aqui meio indecisão, aqui muito perto da média de 20, vários meses aí, né? Bolsa da Alemanha. Bolsa da Alemanha pegou o embalo junto com a Bolsa dos Estados Unidos, caiu 1%, né? Uma venda, assim, até legal de Bolsa da Alemanha aí, né? Se a gente for parar para pensar. Totalmente dentro da estratégia. Vamos ver no mensal ali. O mensal tá um pouco complicado. Tá legal porque assim, aqui tem uma resistência interessante. O complicado é essa velhinha desse mês aqui, né? Mas deu até vontade de vender bolsa da Alemanha, né? O foda é que a gente já está vendido em bolsa dos Estados Unidos. Deixa eu ver se a gente consegue, dentro do nosso risco, colocar uma ordem na bolsa da Alemanha aí, que teria que ser acima dessa máxima aqui, que foi, vamos ver, a máxima aqui, high. Vamos lá, vamos pensar 15.463. Nova ordem seria com uma venda, sell 15.463. Um pouco acima do limite aí da conta, né? Vamos ver aqui no de 4 horas como é que tá. Pô, o meu QC de volta aqui. Ele segurou aqui na média de 20, no de 4 horas, vamos ver de 1 hora aqui. É complicado, né? Porque lembrei do francês que faz que mora aqui no Brasil. É complicado, né, velho? Ele fala brincando que de brasileiro fala isso. Assim, dentro da nossa estratégia aqui no diário, dá uma venda, tá? Só que é um risco bem significativo, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou deixar a ordem pendente, mas eu vou colocar abaixo da mínima ali. Aonde que eu vou deixar essa ordem? Eu vou deixar ela ali. Vamos ver a mínima aqui. É um pouco diferente a fonte de dados da outra, mas a mínima aqui é 15.114. Ele deve ficar próximo. 15.114. Tá? Que é um sell stop. Não, aí já vai para 6% da conta se ficar naquele. Vou ver, vou pôr aqui e ver se fica.
ajustar aqui, eu quero colocar a mínima aqui, tá? E o meu stop aqui. Vamos lá. Porque se essa bolsa alemã cair e a gente não pegar, eu vou ficar muito bravo. Então, é um risco realmente 6% da conta, porque eu subi mais o stop, né? E se eu descesse nosso stop para algo mais próximo? Vamos ver. 5% da conta, ainda tá muito. Vamos lá, 4 horas, tá ali, vamos ver no de 1 hora, também não tem, só se fosse assim, colocar o stop aqui, próximo desse topo anterior aqui, aí provavelmente fica dentro do nosso perfil de risco, né, 3,68, ainda estourando um pouquinho, complicado, bem complicado, porque essa trade tá muito pedindo para entrar, apesar de que no diário ele ficou em cima da média de 20, mas também não foi assim, né? Não sei que seja um stop bem próximo aqui, deixa eu ver. Um e-mail pra você dar conta. O stop até que tá acima da média de 20 no diário, tá assim, eu vou tentar, vou deixar essa trade aqui, tá? Porque o stop tá acima dessas mínimas ali, acima dessa mínima, acima dessa. Eu vou subir só um cabelinho aqui, por causa de spread. A gente não toma mais stop no spread. Vamos ver quantos por cento da conta? 1,75. Tá bom, tá justo. Se eu colocar aqui, vamos ver. 2,15. Tá bom, acima dessa máxima aqui. Se o preço chegar lá, pegar na nossa abertura, a gente vai seguir essa paradinha aí e vai se beneficiar, tá? É isso, Bolsa da Alemanha, então colocamos uma ordem pendente aí, seja o que Deus quiser, né? Ela foi para baixo desses níveis aqui, fechou abaixo da média de 20, então pode ser que funcione. Isso aqui abre, acho que só amanhã de manhã, aqui, não, hoje é quarta. 9h15 ele já abre de novo aí, até, é isso aí, ele fica fechado de 6 da noite até 9h15, daqui a pouco abre de novo, tá? Então, vamos ver, só a gente não ser pego só na volatilidade, né, mas eu acho que tem chance de ir pro nosso lado aí. Vamos lá. Bolsa brasileira caiu 1%, segue tomando a porrada. Eu continuo achando que a Bolsa brasileira nos fundamentos está barata pra caramba, mas está chegando aí, ó, tá chegando na faixa de baixo dessa caixa ali. Nosso colega, que nem eu falei, nosso colega lá no grupo, quando tocou aqui, falou, talvez é uma venda. Eu falei, não vende de jeito nenhum, se tivesse vendido, já ia ter capturado 6%, talvez ia estar rindo de orelha a orelha aí, né? Mas, paciência, né? É o que é. Foi embora a Bolsa Brasileira, hoje sofreu mais um pouco. Vai ter Copom aí, eu acho que dependendo do que sair na ata do Copom hoje, eu acho que o Banco Central não vai mexer na taxa de juros, né? Mas pode sinalizar uma possível queda aí olhando para frente, enfim, isso pode influenciar bastante a nossa bolsa e nossos ativos de risco amanhã aqui do Brasil, tá? Mas por enquanto sem chance de pensar em fazer qualquer coisa agora, tanto venda, porque já está muito longe da média, quanto compra. Já o dólar, olha só, ontem ele fechou dessa forma aqui em cima da média de 20, eu já tinha uma ordem pendente daqui de 2 dias atrás, aí eu movi para cá, ela abriu, então nós fechamos o dia comprado aí no dólar contra o real, tá? Deu aí, fizemos até tava até com um lucro melhor, e depois o dólar perdeu força ao longo do dia, caiu um pouco aqui, mas está aí nossa posição, tá? Nós estamos aí arriscando 2% da conta, está aqui embaixo o stop, e é isso. Dentro da estratégia foi para cima da média de 20, veio, tocou pelo outro lado. Esse aqui é uma entrada da nova da mudança das possibilidades de entrada nessa nova temporada, né? Porque a gente não precisa de esperar ele tocar lá em cima para voltar. Só dele ter rompido a média, veio e retestou pelo outro lado,
e deixou essa velinha verde aqui, já era o suficiente para a gente fazer a nossa entradinha, tá? E tá feita, vamos deixar rolar aí. Beleza? Então é isso, já durou muito esse vídeo de hoje, vamos encerrando por aqui. Mais uma vez agradeço por você estar assistindo, um forte abraço e até o próximo vídeo.